Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 19, A Fé transporta montanhas. Vimos a passagem em que Jesus destaca que os apóstolos não puderam curar um menino que estava endemoniado, sofrendo de severa obsessão, porque ele destaca a falta de fé dos apóstolos, dizendo que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhes seria impossível. Ontem vimos o comentário de Kardec no item 2 e no item 3 dessa passagem, que está no item 1. E hoje vamos ver, então, aqui a partir do item 4. Ainda continua Kardec comentando o item 1. Diz Kardec: é preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé... Nossa, o computador deu um barulho. A verdadeira fé se alia à humanidade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo. Então, a verdadeira... eu falei humanidade? Humildade. Estava achando estranho que tem humanidade a ver com isso. Essas letrinhas. Vamos lá. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca a sua confiança em Deus mais do que em si mesmo. Então, a verdadeira fé confia em Deus. Eu posso estar em dúvida sobre mim. Em alguns momentos pode surgir. Mas como eu tenho fé em Deus, eu prossigo, porque eu tenho fé em Deus. Mesmo que eu me julgue maravilhoso e podendo muita coisa, é importante que, apesar disso, eu tenha a noção da realidade, de que Deus pode tudo e que nós só podemos o que Deus permite que possamos. Porque quando Ele diz, ali não vai, não, você não vai ali, você não vai fazer aquilo, não fazemos mesmo, não vamos mesmo. Então, nós só vamos e só fazemos, ou não vamos ou não fazemos, muitas coisas, não é? Da determinação de Deus com a aquiescência dele. É claro que muitas situações vêm para que escolhamos o caminho, mas quem bota o caminho é Ele. Ele bota o caminho, Ele bota a prova. Se vamos seguir ou não, fazer isso ou aquilo com a prova, nós escolhemos. Mas às vezes queremos a prova e ela não nos vem. Senhor, eu quero ser rico. Ele diz, não. A última vez que isso aconteceu foi ruim. Vamos deixar como está agora. Deixar isso para depois, porque você já mostrou que não, por enquanto está muito verdinho para isto. Senhor, eu quero... Eu conheci uma pessoa que tinha miopia e ela queria deixar de usar óculos. Quem seria? E cirurgia de miopia. Surgiu, todo mundo deixando os óculos. Que maravilha! E ela foi lá fazer o exame porque ela também ia deixar de usar óculos que desde a infância ela usava. Finalmente estaria livre e enxergaria tudo. Ao exame com o oftalmologista, ele disse, você não pode fazer a cirurgia, sua córnea é ondulada. E nunca tínhamos ouvido falar que uma coisa dessa existia, mas existe. Córnea ondulada. E você não pode, então, se submeter a essa cirurgia, e saímos de lá com a mesma miopia que entramos e
Muitas pessoas deixam de usar óculos, mas quando Deus diz assim, você não. Você não vai receber esta não. Vai ficar mesmo com eles. Então, é aquilo? Está bem, Senhor. Ele coloca. Nós escolhemos. Mas só vai muitas vezes pro... Não, aquilo ali não. Temos ideia do quanto Deus pode na nossa vida? Muitas vezes pedimos uma graça, uma cura. E a cura não nos vem e nós achamos que não recebemos a graça. Mas a graça é exatamente não termos recebido a cura. Nos lembramos daquela história que Humberto de Campos conta, de uma mãe que pede a cura do filho. Pede a cura do filho, pede a cura do filho. O filho não merecia a cura, mas ela merecia saber por que Deus não dava a cura ao filho. E o filho, que era entrevado numa cama, recebeu a cura. E a partir deste momento, ele que era tão bonzinho, tão cordato, voltado à prece, voltado a tantas coisas boas, ele simplesmente começou a sair, a se envolver com vícios, agredir os pais para tirar dinheiro deles. E da mesma forma como um dia, em muitos dias, ela pediu a cura ao filho, ela encostou os joelhos no chão, figurativamente falando, e pediu a Deus que fosse feita a sua vontade e não a dela. E no dia seguinte, é a história de Humberto de Campos. O jovem acorda de novo, entrevado na cama. Então, quando às vezes não vemos uma bênção, ali está a bênção. Não nos enganemos. Deus pode tudo. E se num determinado momento Ele não nos dá o que queremos, um bom motivo, um ótimo motivo Ele tem. Isto aqui foi para falarmos sobre a humildade na fé. Mas, ter fé, confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem Ele. Nós somos simples instrumentos da vontade de Deus e não podemos nada sem Ele. Tudo posso naquele que me fortalece, diz o Salmo. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho. A presunção é menos a fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado. Então, eu tenho fé porque Deus, Deus sabe quem eu sou, sabe que eu sou uma pessoa XYZ. Já fica meio complicado, Deus sabe mesmo quem a gente é, mas não somos bem o XYZ que a gente imagina às vezes que seja, Então, a presunção é menos que a fé. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. Como é que alguém pode deixar de ser presunçoso, que é uma decorrência do orgulho? É caindo e percebendo que, olha, é menos. Quando a gente vira para o outro e fala assim, menos, mas bem menos. Então, às vezes, a vida vira para a gente assim, é menos, bem menos. Aí a gente tem que, como se diz, baixar a bola, ter um pouco mais de noção de realidade, espíritos imperfeitos, mundo de provas e expiações. Que eu estou pensando que eu sou? Pura luz? Se fosse pura luz, não estávamos cá, não é? Estávamos num mundo que não fosse de provas e expiações, um mundo feliz, regenerado já de todo, mas ainda estamos aqui. E somos missionários, poderíamos ser espíritos bons, missionários. Eu não posso falar pelos amigos, mas a maioria de nós não é, a maioria absoluta. Os missionários aqui são poucos. Muito
Acho que dá para vermos o item 5 ainda. O poder da fé, diz Kardec no item 5, recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Isso é importante. Tudo é, né? Mas nos lembramos do passe aqui, não é? Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal. Pensamento e vontade são os atributos que, os recursos que atuam diretamente sobre os fluidos, pensamento e vontade. E o pensamento e vontade fortalecidos na fé, o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, pela fé, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico normal, junto a uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais a fé. Então, ele está dizendo que há em nós já uma potencialidade de manipularmos os fluidos com o nosso pensamento e a nossa vontade. Agora, quando essa vontade e esse pensamento estão potencializados pela fé, uma fé, e ele coloca ardente, ok? Não consigo. Kardec coloca fé. Congelou a imagem? Descongelou? A imagem está um pouco congelada. Eu espero que na hora final esteja melhor. Melhorou. Kardec fala em fé ardente. Se junta ao seu poder fluídico normal uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais a fé. Não essa fé ardente, forte. Muito bem. E hoje paramos por aqui. Amanhã começamos um novo subitem. É isso, queridos amigos. Projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Congelou de novo. Descongelou. Que Jesus nos abençoe a todos. Até amanhã. Muita paz.